meu primeiro vídeo de tutorial simples de animação, me pediram para falar um pouco mais do programa que eu uso, que é o Krita. O Krita é um programa de arte digital que é gratuito, é open source e dá para baixar eles nos sistemas operacionais do Windows, do Linux e do macOS. E para adquirir o Krita é só entrar no site krita.org. E aí já vai estar lá, né, o botão de download. E aí agora eu vou mostrar um pouco sobre como, né, instalar e como começar a utilizar o Krita para animação. Ok, então vamos ver aqui como que faz para instalar o Krita e aí configurar ele para fazer a interface de animação e como começar a animar inicialmente, né. Tu vai aqui abrir o teu navegador, aí tu pode ir ali, krita.org. Aí ele vai te encaminhar diretamente, né. Do lado direito vai ter esse botão de download. Acredito que aqui ele vai botar automaticamente, né? Se tu tiver Linux, se tu tiver macOS. Aí como eu tenho Windows, aí vai ser aqui. Windows, eu vou clicar aqui nos downloads mesmo. Aí ele vai baixar. E pronto. Aí a gente vai clicar aqui. A gente vai permitir que ele faça alterações no nosso computador. Aí eu acredito, eu já tenho, né, o Krita instalado no meu computador, porém uma versão mais antiga, acredito que eu tenha 5.0 ou 5.1. Essa versão atualizada, né, que é de dezembro de 2023, é a 5.2.2. Então aqui ele vai pedir para definir a língua, né, aparentemente só tem em inglês e em japonês. Então a gente vai botar em inglês, porque eu não sei japonês. Aí aqui o wizard, né, aceitar os termos, enfim, tudo normal. Então, próximo. Aceitar. Aqui também. Aqui eu não gosto que tenha ícones no meu desktop, então eu retiro essa opção. Aí agora é só esperar instalar. Pronto. Próximo. E aqui, finish. Então, perfeito. Eu acredito que aqui ele já tem atualizado, né, o meu ícone do Krita. Então vamos clicar no ícone do Krita e esperar ele dar o launch. Então já está aqui, né, 5.2.2. É assim que o Krita abre. Então aqui tem os meus arquivos recentes que eu estava trabalhando, né? Esse aqui são da minha animação, um teste. Isso aqui é a demonstração que eu fiz na semana passada de animação. Daí eu vou deixar no card, caso vocês queiram ver. Então a gente vai abrir uma nova imagem. Vou só fazer um quadrado em 1080p. Tá, então aqui eu tive que cortar porque, como eu já tinha o Krita aberto, ele já foi automaticamente na interface que eu uso. Mas aí agora eu coloquei na interface padrão, né, default, que aí é aqui, né, em janela, window, né, workspace, e default quando tu vai abrir pela primeira vez, o Krita ele vai aparecer assim. Então ele tem aqui o círculo cromático, tem as camadas aqui do lado direito, né? E aqui tem os pincéis, né? Os brushes, e coisa de spray, tintas, borrachas, etc. E aqui do lado esquerdo tem todas as ferramentas. Como eu estou fazendo esse vídeo especificamente para quem vai fazer animação no Krita, então a gente vai ignorar tudo isso aqui. E o que a gente vai fazer? Vamos, né, hipoteticamente fazer uma animação aqui no Krita. Então a gente vai aqui em cima, né, na barra, em janela, né, window, workspace, aí tem esse primeiro aqui, animation. A gente vai clicar e aí ele vai aparecer assim. Aí ele vai ter aqui uma paleta de cores que é meio que padrão, né, tem várias opções aqui. Aí nós temos aqui as nossas camadas, né, mas o mais importante para começar a animação é essa parte aqui de baixo, né, que é a animation timeline, que é a linha do tempo de animação. É aqui onde vão ter todos os frames e vão aparecer todas as camadas do arquivo para tu começar a animar. E aqui do lado direito, né, dessa parte de baixo da interface vai ter o Onion Skin, né, que aí eu vou explicar um pouquinho depois. E algumas configurações para isso, né. E aí aquela barra de ferramentas que fica do lado esquerdo normalmente fica aqui em cima, com as opções de gradiente, de mover, de transformar, coisas assim. E os pincéis vão ficar aqui em cima também. Que daí vira uma janela que tu colapsa, né? Todas essas coisas é porque, assim, o principal, né, da animação é a timeline. Então, ele meio que esconde todo o resto pra conseguir caber tudo na tela, né? Então, pra começar uma animação no Krita.
o primeiro passo é fazer uma camada nova. Né? Não, assim, pega e tranca, né, com o cadeadinho essa camada para tu não mexer nela de forma nenhuma, porque isso vai te atrapalhar muito se isso acontecer. E aí, então agora tu tem aqui a primeira camada, né? Eu vou só chamar ela de A, mas assim, também não precisa, né, renomear as camadas se tu não quer. E como eu tô fazendo uma série de vídeos só de animações simples, o uso de camadas ele ainda é bem limitante, assim. Eu uso poucas camadas até para não complicar muito, né? Então, aí para começar a animação, então a gente tem a nossa nova camada e a gente vai vir aqui, né, na nossa barra aqui de linha do tempo de animação, vão ter vários desses ícones. Então eu vou explicar alguns deles, né? Esses aqui, né, todo mundo conhece esse tipo de ícone. Ir para trás, stop, play, pause, ir para frente e dar skip para frente. Aqui é o número dos frames. Então se eu clicar aqui na linha do tempo ele vai mostrar, né, qual que é o número do frame, né? Esse aqui é o 0, 1 e assim sucessivamente. Aí aqui tem quando tu vai dar o playback, né, que no caso é tu rolar a animação para tu ver como é que ela tá ficando. Eu nunca mexi nisso, mas eu acho que talvez se tu tenha uma máquina que não seja tão... Talvez não tenha uma placa de vídeo dedicada, alguma coisa assim, talvez seja bom clicar nisso pra ele não... Ele pular alguns frames para ficar no mesmo tempo na animação. Aí aqui é a velocidade da animação também, que tu pode alterar, mas eu normalmente deixo no 100% mesmo. Aí aqui o botão de adicionar um frame em branco. Esse aqui é para tu duplicar, né? Então no caso ele duplicaria o último que tu fez. Aí eu vou demonstrar isso em breve. E aí aqui é remover o keyframe que tu selecionou sem mexer nas outras coisas. E aqui, indo mais pro lado direito, tem as opções de Onion Skin, né? Que é aquelas que eu tinha mostrado aqui, né? Se tu clicar ali, elas somem. Que aí tem, demonstra quantos frames para trás e para frente tu consegue ver e quais são as cores deles e qual que é essa cor de, manchada, né? Essa mancha, que cor que ela vai ter para tu conseguir diferenciar qual frame é o de antes e qual que é o de depois. Aí aqui tem também umas opções de áudio, né? Tu pode importar áudio no Krita para fazer lip sync ou o que quer que seja. Aí aqui tem algumas opções para o tamanho, né, da tua linha do tempo, né? Então aqui tá que o meu clipe vai começar, né, no frame 0 e vai terminar no 100. E aí dependendo do caso a gente aumenta ou diminui essa quantidade, né, de frames. E aqui tem o frame rate que é 24. Isso aqui é padrão, né, na indústria. E o normal, né, quando tu faz animação é ser 24 quadros por segundo, né? Então em um segundo vão ter 24 desenhos diferentes. Isso significa que tu vai desenhar os 24 quadros, né? Normalmente não. Na animação normalmente norte-americana, estadunidense, né? E, enfim, europeia, normalmente a animação é feita a cada 2 frames. Então são 12 desenhos a cada segundo. Já a animação japonesa, ela é famosa por ser a cada 3 frames. Então, ambas são 24 frames por segundo. A diferença é que, por exemplo, a animação estadunidense ela vai manter o mesmo desenho por 2 frames e depois mudar, que é o tipo de animação que eu faço, que é o que eu aprendi. E a animação japonesa, ela vai fazer um desenho, vai manter por 3 frames e depois mudar para o próximo. Eu também faço, às vezes, dependendo do caso, eu faço algumas animações de 3 em 3, né? Mas aí depende muito do tipo de ação que está acontecendo e coisas assim. Mas regra, aqui pelo menos eu vou fazer animação ou a cada 2 frames ou de 1 a 1 frame, quando é um caso de efeitos especiais normalmente. Aí aqui mais na direita tem essa opção de frames automáticos. Aí clicando nela tem, se tu quer que o novo frame, né, automaticamente feito ali, ele vai ser em branco ou se ele vai ser duplicado, né, daí tu só vai desenhar por cima. Eu prefiro deixar em branco, né, mas dependendo do caso faz sentido deixar no duplicar. Aqui daí para demonstrar como funciona a Onion Skin, a gente vai fazer aqui alguma coisinha. Vou pegar aqui, então eu vou fazer uma bolinha, né, no frame 0, aí aqui no 2 eu vou fazer uma aqui embaixo.
e no 4 eu vou fazer um pouquinho mais para baixo. Então, né, só 3 pontinhos. Aí aqui na timeline vocês podem ver que agora tem 3 quadradinhos, né? Retângulos, enfim, azuis. Esses 2 primeiros eles estão preenchidos, né? E o último tem aquele listrado ali na diagonal. Aquilo ali, se eu não me engano, é para significar que é o último frame dessa camada, né? Então vocês podem ver que tem a camada aqui em cima, né? A. E tem também aqui a camada A. E aqui tem outras opções também. Aí tem a opção de visibilidade para trancar ela, né? Isso aqui é questão de alfa, né, e transparência, que é um pouco mais complicado e até dá para usar em animação, mas eu uso mais em pintura digital esse tipo de opção. Aí tem aqui para trancar, né, o alfa, ou seja, para não transbordar, né, dessa transparência que tu já definiu. E aqui, né, por último, essa lâmpada, né, lâmpadazinha, é para ligar o Onion Skin. Então, ligando o Onion Skin aqui, aí vocês vão ver que agora tem meio que uma sombra aqui vermelha. Isso aqui é para mostrar o último frame, né, porque a gente está nesse aqui, né, no 4. E aí esse vermelho, como está aqui embaixo, né, é para mostrar que o frame anterior, onde que ele está. Então, ele está aqui. Se eu for aqui no frame 2, eu vou dar um zoom aqui. O zoom dá para fazer com o do meio aqui, né, do mouse, né, tu dá o zoom. Ele vai mostrar, então, o meu frame anterior, que é, daí agora vai ser esse daqui. O frame anterior é esse daqui. O frame que a gente tá é esse escuro, né? E o próximo frame é esse daqui. Então isso é bem útil, né, para quando a gente for aprender umas coisas um pouco mais avançadas de animação, mas é bom já saber, né, entender isso. Aí aqui eu abri a animação que eu fiz de demonstração, né, no tutorial que eu já apresentei, tá aqui no canal. E aí eu vou mostrar como que tá organizado, vamos dizer assim, essas linhas do tempo e coisas do tipo. Então, primeiro eu vou dar play, para vocês verem como é que ficou, né? Vários pontos, muita loucura. E aí vocês podem ver que cada ponto desses é uma camada diferente. E esse aqui é um exemplo de animação feita a cada um frame. Então, a cada frame dos 24 que tem em cada segundo é um desenho diferente. Então, vocês podem ver, né? Todos os pontos se mexendo. Aí alguém pode perguntar, por que nesse aqui, né, nessa camada 5, tem esse espaço, né? Eu vou desligar as outras camadas para vocês verem o que está acontecendo aqui. Então, vamos lá. Ó, é esse ponto aqui verde. Por que ali não tem frames? Porque ele sai do quadro aqui. Eu queria que ele voltasse só depois. Então, não tem frames aqui porque ele não existe, vamos dizer assim, na cena nesse momento. Então, esse frame aqui ele foi segurado, né, por sect frames. Então, segurou, que daí é um frame invisível, vamos dizer assim, segurou, e aqui voltou, e daí a animação continua. Então, aqui agora eu vou pegar um desses pontos, deixa eu ver, vamos dizer aquele último ali, e eu vou ligar o Onion Skin para vocês verem o que está acontecendo. Então, eu liguei o Onion Skin, então vocês podem ver agora o que está acontecendo aqui. Então, ó, eu estou mexendo com as minhas setas direcionais do teclado. E aqui mostrando de novo, né? Isso aqui vai ser mais um reforço do tutorial anterior, né? Sobre espaçamento e timing. Então, vendo aqui o Onion Skin, tu consegue ver o espaçamento entre o frame anterior e o frame posterior. Então, pode ver que aqui o verde, né, é o próximo frame, então como ele está mais distante que o último, esse ponto está indo mais rápido. Então, ó, daí aqui ele começa a diminuir um pouco a distância. E aqui quando eles estão equidistantes, aqui está mantendo uma velocidade padrão, né, uma velocidade bem... não está nem acelerando e nem desacelerando. Então, daí aqui, por exemplo, né, vou dar zoom aqui, como ele está bem mais...
Daí aqui, né, pra tu dar esse, de puxar, é clicando, né, esse botão do meio, aí tem a mãozinha pra tu ficar puxando. Então, como vocês podem ver que aqui, essa distância é muito menor, né, que a outra, então ele tá desacelerando nesse momento. Então, mantendo, né. Eu acho que para saber o mínimo, né, para começar a animar no Krita é isso. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, é só mandar aqui embaixo. E acho que é isso. A próxima aula vai ser um outro tutorial de animação. E a gente se vê lá.